Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Chegamos aqui para mais um dia, reta final aí do nosso desafio, 142 dias, faltam apenas 7 dias, nós vamos até a quinta-feira que vem, não é isso? Não, até a sexta-feira que vem. Aí vamos passar o Natal juntos ainda. E vamos até a sexta-feira que vem para completarmos a Bíblia toda em 142 dias. Desafio Josias, que é o desafio de ler a Bíblia toda em voz alta. Pela primeira vez eu estou lendo a Bíblia toda em voz alta, né? Então, cada desafio a gente vai se superando e lendo a Bíblia de uma forma diferente, e tem sido uma bênção isso. Então já tem alguns anos que eu faço a leitura da Bíblia toda de joelhos, né? Estou fazendo o desafio 42 semanas, a Bíblia toda de joelhos na categoria George Miller. Já há uns 3 anos eu acho que eu faço isso, nas 42 semanas. Então tem essa outra Bíblia aqui que eu estou lendo. Deixa eu pegar aqui. Essa outra Bíblia aqui eu estou lendo ela, que é a tradução brasileira. Eu estou lendo-a no desafio. Estou aqui em Timóteo, 2 Timóteo, na verdade. Estou aqui, 2 Timóteo. Aqui no desafio 42 semanas, né? Aqui tem um passaporte de leitura marcando aqui as leituras. E estou na reta final. E esse aqui eu estou fazendo a leitura de joelhos, todos os dias. Somente lendo de joelhos, a Bíblia toda de joelhos. E esse aqui eu estou no desafio 142 dias, lendo a Bíblia toda em voz alta. Então, já fizemos a leitura da Bíblia toda em voz alta, mas com outras pessoas lendo também. E aqui eu estou fazendo a leitura toda em voz alta. E aí nós começamos dia 1º de janeiro, mais uma leitura da Bíblia inteira, onde nós estaremos lendo também online, pelo Zoom, com transmissão pelo YouTube, no desafio 42 dias, começando já o ano, no primeiro dia do ano, já lendo a Bíblia, aí nos primeiros 42 dias do ano, lendo a Bíblia toda. Então você que não se inscreveu, se inscreva para nós estarmos juntos aí nesse desafio que vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar, te exaltar, te engrandecer por mais uma manhã, por mais uma madrugada, por mais um dia, Senhor, onde nós estamos aqui orando na madrugada, onde nós estamos aqui lendo a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. A Tua Palavra tem nos sustentado, nos fortalecido, nos guardado, nos protegido, nos limpado, nos purificado, nos curado. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado, Senhor. Eu te louvo pela Tua Palavra, te louvo por esses desafios, por cada pessoa que o Senhor tem transformado, tem mudado. Vidas estão sendo transformadas através de cada um dos nossos desafios, e muitos são os testemunhos. E eu quero te agradecer por cada testemunho que chega, por cada vida que é transformada pelo Senhor, porque é o Senhor quem muda a nossa vida, é o Senhor quem transforma a nossa história, Deus. E eu quero te louvar por isso, Deus. Obrigado, Deus, por nos usar, por nos dar a oportunidade de sermos participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, te damos a honra, a glória e o louvor. Jesus, maravilhoso Deus das nossas vidas, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Jesus, obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, nós continuamos aqui com Atos dos Apóstolos, né? Estamos aí
Hoje nós vamos completar a leitura de Atos, né? Atos do 22 até o 28 hoje. Aleluia. Atos 22. Irmãos e pais. Aí Paulo faz o discurso, né? A gente terminou ontem com Paulo começando o discurso, se colocou de pé ali, fez sinal para todo o povo, né? Para poder fazer o discurso. A defesa de Paulo diante da multidão, né? E aí ele testemunha mais uma vez sobre a sua conversão, aqui em Atos, no capítulo 22. Atos 22, então. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em hebraico, maior silêncio fizeram. Então, Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho, com C maiúsculo, porque se refere a Jesus, era uma das formas como Jesus era chamado aqui, por ter dito que era o caminho, a verdade e a vida. Ele era chamado aqui na igreja primitiva de caminho. E aí Paulo diz isso, verso 4. Persegui este caminho até a morte, algemando e colocando em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos presbíteros. Recebendo desses cartas para os irmãos, fui a Damasco com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me cercou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és, Senhor? Respondeu-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor respondeu: Levanta-te e entra em Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não via por causa do brilho daquela luz, fui guiado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e apresentou-se dizendo: Saulo, irmão, recupera a vista. Naquela mesma hora o vi. Disse ele: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente, aprovando sua morte, e até guardei as roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vai, eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até esta palavra. Então levantaram a voz dizendo: Tira da terra tal homem, não merece viver. Gritando eles, tirando de si as capas e lançando pó para o ar, o comandante mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o interrogassem e açoitassem para saber por que assim gritavam contra ele. Quando o haviam amarrado, disse Paulo ao oficial que ali estava:
É permitido a vós açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Ouvindo isso, o oficial foi e avisou o comandante, dizendo: O que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe: Dize-me, és tu cidadão romano? E ele respondeu: Sim, sou. Então disse o comandante: Eu, por grande soma de dinheiro, alcancei o direito de cidadão. Paulo respondeu: Eu, porém, o sou de nascimento. Imediatamente se afastaram dele os que o haviam de interrogar, e até o comandante teve temor, quando soube que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, querendo o comandante saber ao certo por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Então trouxe Paulo e o apresentou diante deles. Capítulo 23, Atos 23. Paulo fixou os olhos no sinédrio e disse: Irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. O sumo sacerdote Ananias, porém, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Os que estavam ali disseram: Ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Então Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, gritou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Por causa da esperança da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. Havendo ele dito isso, houve confusão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Começou um grande clamor, e levantando-se alguns mestres da lei da parte dos fariseus, discutiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. A discussão ficou tão violenta que o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado, mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Então Paulo aqui ele vai usando todas as estratégias para tentar se livrar ali, e ficar livre realmente de todas essas condenações aí que estavam fazendo com ele, Usa o seu direito de cidadão romano para dizer: olha, não é certo vocês açoitarem um cidadão romano sem julgá-lo, E aí ele: opa, é um cidadão romano, a gente não pode tratar ele desse jeito. Aí aqui agora, já diante dos fariseus e dos saduceus, ele tem outra estratégia, E ele, sendo um fariseu, aqui diz que os fariseus eles não acreditavam na ressurreição, nem em anjo, nem em espírito, Os saduceus não acreditavam, já os fariseus reconheciam isso. Então aí a gente percebe que até entre os judeus ali, dentro daquele contexto, existia essa divisão, de forma de crer, assim como nós temos hoje diversas denominações que acreditam de formas diferentes em algumas coisas, uns acreditam em algumas coisas, outros acreditam em outras coisas. Assim também nós tínhamos ali no período da igreja primitiva essa separação dos judeus entre uns que acreditavam de uma forma, outros que acreditavam de outra forma. E os fariseus acreditavam que existe a ressurreição, que os mortos ressuscitam. E aí Paulo se apega a isso e usa isso como uma forma de tentar amenizar ali para ele a situação. E na verdade criou-se um alvoroço ali entre eles começaram a discutir entre eles, e o negócio foi tão forte que eles quase despedaçaram. O texto diz aqui que temendo que Paulo fosse despedaçado, Então o comandante foi e tirou ele ali, e chamou aqueles soldados para tirar Paulo dali do meio deles e levá-lo para uma fortaleza. E aí Paulo está nessa situação aqui, nesses próximos capítulos de Atos. A gente vai ver todo o tempo Paulo passando por todos esses julgamentos, por todas as instâncias aí diante daquilo que ele cria no Senhor Jesus, na ressurreição. O grande ponto aqui que deixava muita gente em crise era o fato de Paulo pregar a ressurreição de Cristo.
Então o problema não era ele acreditar em Jesus, o problema era acreditar que Jesus tinha ressuscitado, que é o Filho de Deus, que ressuscitou, né, que é o Messias, que é o Cristo, que é ungido. Essa era a grande questão que fazia com que ele fosse perseguido. Atos, então, 23, continuando no verso 11. Na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a ele e disse: Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando já era dia, os judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que armaram essa conspiração. Esses foram falar com os principais sacerdotes e presbíteros e disseram: juramos sob pena de maldição e não provarmos nada até que matemos Paulo. Agora, pois, vós e o sinédrio, pedi ao comandante que o traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de sua causa. Antes que chegue, estaremos prontos para matá-lo. O sobrinho de Paulo, porém, tendo sabido da cilada, entrou na fortaleza e avisou Paulo. Paulo chamou a si um dos oficiais e disse: leva esse jovem ao comandante, ele tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, levou-o ao comandante e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, pediu-me que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. O comandante tomou-o pela mão e, em particular, perguntou-lhe: que tens que me contar? Disse ele: os judeus combinaram pedir-te que amanhã leves Paulo ao sinédrio, como que tendo de tirar dele mais detalhes sobre o caso. Mas tu não te deixes levar, porque mais de 40 homens, entre eles, lhe armaram ciladas, os quais juraram, sob pena de maldição, não comerem nem beberem até que o tenham morto. Agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o jovem, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Chamando 2 oficiais, disse-lhes: apontai para esta noite, às 3 horas, 200 soldados de infantaria, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Aprontai. Verso 23, repetindo. Chamando 2 oficiais, disse-lhes: aprontai para esta noite, às 3 horas, 200 soldados de infantaria, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E mandou que providenciassem montaria para que Paulo montasse, para o levarem com segurança ao governador Félix. E escreveu-lhe uma carta que dizia: Cláudio Lísias a Félix, excelentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, cheguei eu com a tropa e o livrei, ao saber que era romano. Querendo saber por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Sendo-me informado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo o enviei a ti, ordenando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, levaram-no de noite a Antipatride. No dia seguinte, deixando os da cavalaria irem com ele, voltaram à fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e lhe apresentou Paulo. O governador, tendo lido a carta, perguntou de que província ele era. Sabendo que era da Cilícia, disse: eu te ouvirei quando aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o prendessem no palácio de Herodes. 24. Atos 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os presbíteros e certo Tertulo, advogado, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Sendo Paulo chamado Tértulo, sendo Paulo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo:
visto que em seu governo temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitas e louváveis obras, sempre e em todo lugar, ó excelentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Todavia, para que não te tome muito tempo, peço-te que nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste que promove confusões entre todos os judeus, por todo o mundo. Ele é o principal defensor da seita dos nazarenos e até tentou profanar o templo. Por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Intervindo, porém, o comandante Lísias tirou-o de nossas mãos com grande violência, mandando seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, interrogando-o, poderás entender tudo aquilo de que o acusamos. Os judeus também o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Então esse advogado aqui começa elogiando ali, né? E depois o Félix, né? E depois ele, que era o governador, e depois ele coloca aí Paulo como um transtornador, o principal líder da seita, principal defensor da seita dos nazarenos, como ele chama aqui, e colocando ele como alguém que está causando problemas, confusões ali, né? Então ele tenta ali criar toda uma situação para poder condenar Paulo. Verso 10, Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, de modo que com melhor ânimo respondo por mim. Podes facilmente verificar que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar. E não me acharam no templo discutindo com alguém, nem agitando o povo, quer nas sinagogas, quer na cidade. Tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Confesso-te, porém, isto, que conforme o caminho a quem chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso, sempre procuro ter uma consciência limpa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Estando eu ocupado nestas coisas, me acharam já purificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroço, certos judeus da Ásia, que convinha que comparecessem perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharem em mim algum crime quando compareci perante o sinédrio, a não ser estas palavras que, estando entre eles, falei em alta voz. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, que era bem informado acerca do caminho, adiou a questão dizendo: quando o comandante Lísias tiver descido, tomarei inteiro conhecimento da vossa causa. E ordenou ao oficial que o mantivesse na prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, disse: por enquanto basta, saia, quando eu achar conveniente, de novo te chamarei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então Paulo falando a Félix, Félix esperava ser subornado por Paulo para poder libertá-lo, coisa que não aconteceu. Passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, mas
querendo Félix agradar os judeus, deixou Paulo preso, né? Então Paulo ficou aqui por anos, aqui pelo menos mais 2 anos ele ficou preso, sendo aí acusado de crer na ressurreição, né? Atos 25. 3 dias depois de entrar na província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém, onde os principais sacerdotes e os dirigentes dos judeus compareceram perante ele com acusações contra Paulo. Rogaram-lhe, pedindo como favor contra Paulo que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Portanto, disse: desçam comigo alguns dos vossos dirigentes e, se neste homem houver algum crime, acusem-no. Não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte assentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, cercaram-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas graves acusações que não podiam provar. Paulo, porém, em sua defesa disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado por estas coisas? Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum mal ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Se nada, porém, há das coisas de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Como ali ficaram muitos dias, Festo contou ao rei o caso de Paulo, dizendo: certo homem foi deixado por Félix aqui preso, a respeito do qual os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Respondi-lhes não ser costume dos romanos entregar um homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De modo que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem me demorar, assentei-me no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Levantando-se seus acusadores, não apresentaram nenhuma acusação das coisas perversas de que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirma viver. Olha como eles falam aqui, né? Como ele fala aqui, né? Jesus defunto, um tal Jesus defunto, que Paulo afirma viver. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essa causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado por essas coisas. Apelando, porém, Paulo para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que o prendessem até que o enviassem a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera ouvir também este homem. Respondeu-lhe ele: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os chefes militares e os principais da cidade. Então, por ordem de Festo, foi trazido Paulo. Disse Festo: Rei Agripa e todos os que estáis presentes convosco, aqui vedes um homem de que toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, dizendo que não convém que vivas mais. Achando, porém, eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo para o imperador, resolvi enviá-lo. Não tenho, porém, coisa alguma definitiva que escreva a meu senhor. Por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado,
tenha alguma coisa que escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar contra ele as acusações. Atos 26. Então Agripa disse a Paulo: tens permissão para te defenderes. Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por contente, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, principalmente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, peço-te que me ouças com paciência. A minha vida desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a sabem. Eles me conhecem desde o princípio, e se o quiserem, podem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Essa é a promessa que nossas 12 tribos esperavam, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por causa dessa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Porque é que se julga coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré devia fazer todo o possível. E foi isso que eu fiz em Jerusalém. Tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, lancei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistires aos aguilhões. Um aspas aqui. Esse dura coisa é resistires aos aguilhões, a gente não encontra ele nas outras narrações sobre esse episódio do encontro de Paulo aqui, de quando Jesus apareceu para ele. Essa fala de Jesus para ele agora é mencionado aqui, né? Então aqui a gente tem uma fala mais completa do apóstolo Paulo daquilo que Jesus lhe disse. E Jesus disse: dura é coisa resistires aos aguilhões. O que é isso, né? Essa fala me chamou a atenção. Tem algumas traduções que falam recalcitrar contra os aguilhões. O que é o aguilhão? O aguilhão era uma forma de espeto que tinha ali para conduzir o boi quando ele estava arando, né? Então, para ele poder andar, eles davam as espetadas neles assim. E aí Jesus está dizendo que é duro resistir ao aguilhão, né? Não adianta você querer resistir aí quando o Senhor está te espetando, quando Deus está te empurrando, está te mandando ali, né? Não adianta você resistir, que vai ser pior para você, você vai sofrer, né, se você resistir ao chamado de Deus. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo, ó. Vai ser duro se você resistir ao chamado, então se entrega a esse chamado aí, né? Verso 15, disse eu: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isso, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim.
Então aqui é um resumo do que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é abrir os olhos e converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para receber perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Jesus. Uau! Glória a Deus! Aleluia! Essa era a missão de Paulo e essa é a nossa missão, né? É que as pessoas tenham seus olhos abertos e que das trevas possam se converter à luz e do poder de Satanás elas possam vir a Deus para receberem o perdão dos seus pecados e a herança entre aqueles que são santificados pela fé em Jesus. Aleluia. Verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, Paulo continua dizendo, né? Não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então essa era a pregação de Paulo, que eles se arrependessem, se convertessem a Deus e fizessem obras dignas de arrependimento. Então essa é a pregação do Evangelho, que se arrependam, mas que também façam obras dignas de arrependimento, quer dizer, que mudem de vida. Por causa disso, os judeus me agarraram no templo e procuraram matar-me. Alcançando, porém, socorro de Deus, até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isso é, que Cristo devia sofrer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, o que Paulo pregava? O que os profetas e Moisés anunciaram, de que Cristo deveria sofrer e ser o primeiro a ressuscitar dos mortos para anunciar a luz a esse povo e aos gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo, gritando: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Paulo, porém, respondeu: "Não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. O rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Creio que nada disso lhe é estranho, porque isso não passou em um lugar qualquer. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês." Disse Agripa a Paulo: "Pensas que em tão pouco tempo podes convencer-me a fazer-me cristão?" Respondeu Paulo: "Peço a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas algemas." E aqui Paulo revela então o seu desejo, que todos creiam, mas que não precisem ficar presos por causa da sua fé. Então Paulo diz isso, que todos creiam, exceto que sejam como eu, quer dizer, que acreditem como eu acredito, porém, exceto em relação a essas algemas, ou seja, que eles não precisem ficar presos. E glória a Deus por isso, porque hoje nós podemos crer e não somos presos por causa disso, pelo menos aqui dentro do nosso contexto. Ainda existem muitos que são presos por crerem, mas o desejo era que eles fossem livres para expressar a sua fé. Dizendo ele isso, levantou-se o rei, o governador e Berenice, e os que com eles estavam assentados. Retiraram-se dali e falavam uns com os outros, dizendo: "Este homem nada fez digno de morte ou de prisão." Então Agripa disse a Festo: "Esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César." Capítulo 27, Atos 27. Quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um oficial por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando em um navio de Adramítio,
que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemo-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Aqui, mais uma vez, o texto volta a falar na primeira pessoa do plural, né? Nós fizemos, nós embarcamos. Então, entende-se que Lucas, que escreveu, estava junto aqui nessa viagem, também com o apóstolo Paulo. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o oficial um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, fez-nos embarcar nele. Como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas em Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, à altura de Salmone. E, costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Tendo decorrido muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertia-os dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Como aquele porto não era próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície, um porto de Creta que dá para o nordeste e para o sudeste, e ali invernar. Soprando o vento sul brandamente, e pensando terem já os que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento, chamado vento nordeste. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e ficamos à deriva. Passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, com muito esforço, pudemos segurar o bote salva-vidas. Recolheram-no e usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que fossem lançados nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devíeis, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esse dano e esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Contudo, é necessário que caiamos numa ilha. Chegada a 14ª noite, sendo nós ainda jogados de um lado a outro lado do mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de terra. Lançando a sonda, mediram 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, mediram 15 braças. Ora, temendo bater em rochedos,
lançaram da popa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já jogado o barco salva-vidas ao mar, sob o pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao oficial e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do barco salva-vidas e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, recomendo-vos que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o, começou a comer. Então todos reanimaram-se e puseram-se também a comer. Éramos ao todo no navio 276 pessoas. Saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando o trigo ao mar. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando também as amarras do leme. Então, içando a vela da proa, foram para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-lhe dessa tentativa. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar terra. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Assim, todos chegaram à terra salvos, como o anjo do Senhor tinha dito a Paulo, né? Paulo vivia essas experiências com Deus, né? Aqui, incrível esse capítulo 27, tremendo aqui essa experiência, de ver o cuidado de Deus com aqueles que estão no chamado, na missão, né? Eu já preguei aqui nesse capítulo comparando ele com Jonas. Jonas está num barco fugindo do chamado e ele coloca em risco a vida de todo mundo naquele barco, ao ponto de ter que ser jogado fora do barco para que a tempestade fosse acalmada. E aqui nós temos, em contraste com Jonas, nós temos Paulo num barco obedecendo o chamado. Ele está sendo levado preso por causa da sua fé em Jesus, por pregar o evangelho, por ser um cristão, e ele está sendo levado naquele barco, e agora todos são salvos por causa dele. Um anjo aparece para ele e diz: ninguém vai morrer. E aqui, quando aqueles soldados queriam matar os presos, o oficial, querendo salvar Paulo, decide que não vai deixar que eles matem. Então ali, olha só, por causa de Paulo, todos eles são poupados e todos eles vivem e todos eles chegam a salvos na terra, por causa de Paulo. Então essa é a diferença de alguém que está cumprindo o seu chamado para alguém que está fugindo do seu chamado. Quando a gente está fugindo do chamado, a gente coloca a nossa vida e a vida dos outros em risco. Mas quando nós estamos cumprindo o nosso chamado, nós estamos protegidos e outros são protegidos. E quem está junto conosco no barco fica guardado. Quem está junto conosco fica protegido por causa daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uau, que tremendo isso. E aí nós chegamos no último capítulo de Atos dos Apóstolos, onde Paulo, depois de todos esses julgamentos, de todas as instâncias a quem ele foi levado para tentarem matá-lo, ele então definitivamente decide aqui no final do livro de Atos que ele então vai se dirigir aos gentios. Ele tentou e falou como pôde aos judeus, mas ele entende que a sua missão principal é aos gentios, e esse é o propósito.
A carta Atos é uma carta para nós, que éramos gentios, que não éramos descendentes de Abraão, que não éramos judeus, que não éramos circuncidados, para que chegasse até nós essa carta de amor, mostrando como que nós fomos incluídos na promessa de Deus através de Cristo. Então, Paulo chega nessa missão aqui definitiva dele de levar aos gentios o evangelho. Atos capítulo 28, então, o último capítulo de Atos. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade. Tem uma tradução, essa tradução aqui que eu estou, da tradução brasileira, do desafio 42 semanas, eu achei interessante aqui que ele fala que eram índios. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com muita humanidade. Então eles se encontraram ali com indígenas nessa ilha. Aqui fala os nativos. Verso 2. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos, ou os indígenas, como diz aqui no verso 4 na tradução brasileira, quando os nativos aqui na Scofield, na Almeida Contemporânea, quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo, porém, ele, a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que era um deus. Eu acho muito interessante esse pedaço aqui, porque mostra como as pessoas são. Paulo passa de condenado a Deus num momento para as pessoas ali. Eles olham e falam: rapaz, esse cara ele deve ser um assassino, a justiça quer matá-lo, o destino, a premonição, aquela coisa de premonição, escapou do navio, mas agora não tem como escapar da morte. E eles acreditavam dessa forma, aqueles indígenas ali. Mas aí eles veem que Paulo não morreu, porque estava escrito já, a fala de Jesus: pegareis em escorpiões, pisareis escorpiões, não farão mal a você as serpentes. Então ali ele estava protegido no chamado, protegido na missão. Mais uma vez a gente vê essa proteção de Deus para aqueles que estão na missão. E aí nada acontece com ele. E aí eles olham e falam: rapaz, esse cara deve ser um deus. E aí no momento eles já passam a olhar para Paulo de forma diferente. Verso 7. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. Então, Paulo é um prisioneiro, está sendo levado para ser julgado perante César. Ele está numa ilha ali depois de naufragar e ele está sendo usado por Deus. A serpente o morde e ele nada acontece com ele, ele cura os enfermos. Esse é o chamado, essa é a missão, esse é o propósito de Deus para nós como igreja. Então é como eu sempre digo, a Bíblia não é sobre o que Deus fez, mas é sobre o que Deus faz. Atos dos Apóstolos mostra como que é o padrão de Deus para a sua igreja. É isso aqui, são experiências diárias, teofania, experiência com Deus todo o tempo. Então Paulo está ali, um anjo vem e diz para ele: olha, o navio não vai naufragar, as pessoas são salvas por causa dele. Ele chega na ilha, aí uma víbora morde ele e ele nada acontece com ele. Por quê? Porque ele está todo o tempo ali vivendo experiências uma atrás da outra. É um colecionador de testemunhos. Aí os enfermos são curados. Então você vê essa vivência do poder de Deus na vida dele, e isso é para nós. Nós fomos chamados para esse lugar. Deus quer que a gente viva isso. Atos dos Apóstolos continua em nós, deve continuar em nós. 3 meses depois partimos no navio
Não. 9, né? Feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. Verso 10. Esses nos prestaram muitas honras e quando embarcamos providenciaram-nos todas as coisas de que necessitávamos, né? Então aqui no chamado também inclui a provisão. Além dos milagres que estão inclusos no chamado, quando você está no chamado, na missão, Deus vai fazer os milagres através da sua vida e você vai ser protegido e vai acontecer coisas através de Deus, vai usar você para salvar vidas, para curar pessoas, né? Quando você está no chamado, quando você está obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer, e também vai vir a provisão, né? A provisão vem aqui na vida deles, eles providenciaram ali todas as coisas que eles precisavam para aquela viagem. Verso 11, 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por emblema Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, indo, costeando, vimos a Régio. Soprando no dia seguinte vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos pediram para ficar com eles por 7 dias, e assim nos dirigimos a Roma. Os irmãos de lá, tendo recebido notícias nossas, saíram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e encorajou-se. Logo que chegamos a Roma, o oficial entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo foi permitido morar à parte com o soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus. Quando eles se reuniram, Paulo lhes disse: Irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Eles me examinaram e queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Opondo-se, porém, os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por essa causa vos chamei para vos ver e falar. É por causa da esperança de Israel que estou preso com estas algemas. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judéia cartas ao teu respeito, nem veio aqui irmão algum que nos contasse ou falasse mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, pois, quanto a essa seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele onde estava morando, aos quais explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. Alguns eram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não criam. Então Paulo, usando as escrituras, usando aqui Moisés, ou seja, o Pentateuco, e os profetas, ele anunciava para eles sobre Jesus. Então ele mostrou Jesus. Jesus está em Moisés, nos profetas, nos salmos. Jesus está em todo o Antigo Testamento sendo anunciado, e Paulo mostrou isso, né? Imagina o Paulo dizendo assim, usando os profetas, ele mostrando aqui Isaías 53, está vendo aqui quando está dizendo que ele foi levado, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, é Jesus passou por isso aqui, né? É incrível quando você pega um vídeo que tem aí, que eu compartilhei algumas vezes, de um cara mostrando para os judeus o Isaías 53, que é um texto que os judeus não conhecem, que não é pregado nas sinagogas. E aí ele pega esse texto ali, né, dos profetas, dos escritos
que os judeus creem que é a palavra de Deus, apesar de não ser pregado nas sinagogas. E aí ele mostra e fala, de quem você acha que ele está falando aqui? Olha só como isso aqui tem tudo a ver com Jesus. Então era isso que Paulo estava fazendo, ele estava mostrando, está vendo aqui quando o profeta Zacarias anuncia aqui sobre uma nova aliança, está vendo aqui quando Jeremias fala, né, sobre todas essas coisas aqui profetizando esse tempo. Está vendo quando Moisés disse que se levantaria um maior do que ele, que seria ouvido? E aí ele vai mostrando ali em Moisés, nos profetas, nos escritos, no Antigo Testamento, ele vai mostrando para eles a respeito de Jesus. É sobre Jesus. Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele é o Cristo, ele é ungido, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, que morreu para nos salvar, que ressuscitou para nos ressuscitar juntamente com ele. E aí Paulo vai anunciando, mas aí diz aqui que alguns eram convencidos do que ele dizia, mas outros não criam. Verso 25, discordaram entre si e começaram a sair. Havendo Paulo dito esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Aí Paulo aqui chega a essa conclusão daquilo que o Isaías tinha dito. Vai a este povo e dize, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, Paulo cita essa profecia de Isaías, que está dizendo que os judeus foram endurecidos num primeiro momento, foram cegados num primeiro momento para não compreenderem que Jesus é o Messias e não receberem a Jesus. Por quê? Porque Deus tinha um objetivo de salvar os gentios também. E para que os gentios fossem salvos, os judeus precisavam primeiro recusarem a Jesus e não receberem, para que isso então pudesse ser estendido a nós. E graças a Deus, porque chegou até nós essa salvação. Verso 28, Atos 28, 28. Aí é sobre a gente, né? Então aqui a gente é incluído. Atos 28, 28. Graças a Deus, isso é sobre nós, né? Aí diz assim, portanto, aí Paulo fala, portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Então isso aqui é sobre nós. E aí depois de Paulo então tentar convencer os judeus e bater na tecla com os judeus, ficar ali, Jesus é o Messias, recebam a Jesus, acreditem em Jesus. E aí eles endurecidos, aí Paulo fala então, portanto quero que saibas que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. E nós ouvimos, e a todos quanto creram foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Verso 29, havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande discussão. E aí que os judeus ficavam com raiva mesmo, porque aí dizer que agora os gentios, né, que eles não aceitavam os gentios, e aí ele está dizendo aqui agora que os gentios vão ser salvos, aí que muitos deles ficaram com raiva mesmo. Mas aí aqui mostra qual é o propósito desse endurecimento dos judeus no primeiro momento, e como que o livro de Atos chega a esse ponto final aqui, termina mostrando que o propósito de Deus então era alcançar os gentios, e aí nós fomos alcançados através disso. Então verso 30, Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que o visitavam, pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, apesar de estar preso, ele ficou preso ali com a prisão domiciliar, né, ali no final desses anos que se seguiram ali, e terminou a sua vida assim. Depois ele foi morto, né, pela história, se entende aí, o livro de Atos não narra como ele foi morto, mas aqui, pela história, nós entendemos que Paulo foi morto, decapitado mais na frente,
mas que ele ficou preso, porém pregando com liberdade, sem nenhum impedimento, porque quando a gente está no chamado, ainda que nos prendam, não podem prender a mensagem que Deus tem através das nossas vidas. Podem nos prender, mas não podem prender a mensagem. Podem nos prender, mas não podem nos impedir de ser aquilo que Deus nos chamou para ser, e foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Então ele completa a sua vida anunciando Jesus aos gentios e as pessoas sendo salvas e sendo incluídas aí na promessa feita do Messias. Glória a Deus por isso. Então completamos o livro de Atos, incrível, né? Maravilhoso demais, tremendo isso aqui, né? Completamos Atos dos Apóstolos, hoje, dia 20 de dezembro de 2024. Quase 2000 anos depois, nós estamos aqui trazendo à memória o que Paulo viveu, né, entregou sua vida para que chegasse até nós. E quase 2000 anos depois, chegou até nós essa salvação. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que bênção. Graças a Deus por isso. Amanhã nós continuamos então, né? Seguimos amanhã lendo algumas cartas ainda que faltam para a gente completar aqui, né? Nós temos ainda aí Efésios, Filipenses, Colossenses, Hebreus, Filemon, Pedro, Timóteo, né? João, e vamos aí até chegar em Judas e Apocalipse na semana que vem, na próxima sexta-feira. Então daqui a uma semana nós vamos estar completando aí o desafio na próxima sexta-feira que vem. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós nos encontramos no nosso horário às 5h42 da manhã e no domingo às 7h42 da manhã. E a partir de domingo, né, nessa última semana, eu vou estar fazendo aí às 7h42 da manhã, né? Segunda, terça, a gente vai passar pelo Natal aí, né? Então aí essa semana aí de recesso, digamos assim, né, nós vamos ler todos os dias às 7h42 da manhã, um pouquinho mais tarde, aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem. Mas amanhã ainda estaremos no nosso horário às 5h42 da manhã. Deus abençoe você, uma ótima sexta-feira e até amanhã, em nome de Jesus.